básicas e bobas do lado da cama que você quer dormir. Às vezes você passa anos e anos dormindo do lado da cama e de repente que você odeia. Você fala, gente, eu não gosto de dormir desse lado. Sim. E são coisas realmente que às vezes são tão rotineiras da rotina, pequenas, pequenas, né? mas que podem levar a esse... Até porque a vida é feita de pequenas coisas Sim. que vão se somando Sim, e que se tornam exatamente. grandiosas, né? Sim. Ao decorrer do tempo. E até um ponto, Paty, que eu acho que assim, na traição a gente entende que não existe justificativa, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o que é justificar, né? Se a gente for olhar aqui o significado de justificar, é apresentar razões ou argumentos que explicam ou defendem determinada ação, opinião ou decisão. É fornecer uma base lógica de evidências para tornar algo compreensível e aceitável. Então, assim, a traição em algum momento vai ser aceitável? Não, não. Mas a gente entende que existem ali num relacionamento, né, fatores de risco. Então, coisas que, como a gente tá conversando aqui, né, a quebra de lealdade, a dificuldade de comunicação, existem fatores protetivos. Né? Então, um relacionamento onde existe parceria, onde existe conversa, né? Onde existe segurança, compromisso, tudo isso são fatores protetivos para uma relação, para uma traição, Sem né? dúvida. Então, assim, a gente sabe que não justifica, mas existem coisas que deixam esse ambiente, né? Deixam o relacionamento fragilizado. E mais propício para isso acontecer, né? Mais propício, exatamente. O não conversar sobre os desejos, não conversar sobre os valores, o não conversar sobre sonhos, sobre futuro, né? A gente acaba também, isso em relações a longas datas, né? Acaba acontecendo quase como se fosse uma mente compartilhada, um emaranhado de um do outro. E a gente passa um tempo junto com a pessoa e fala assim, não, peraí, do que eu gosto? Meus amigos é tudo em comum, a família tá em comum, eu faço tudo junto com a pessoa, a gente faz tudo junto, não saio mais com os amigos, não vou num cinema à tarde sozinho, não tô sozinha com a minha própria companhia, e isso vai acontecendo de uma forma muito natural, pela rotina, pelos afazeres, pelas obrigações. E a gente tem pouco dessa individualidade, que é diferente do individualismo, da gente querer fazer tudo sem pensar nas consequências. Tá? A individualidade na relação, ela é muito importante. E às vezes, por não ter esse tempo também, como a Rai falou, pode ter uma explicação, né? Pode explicar um porquê de uma traição, mas que, de novo, não é justificável, porque daí a gente volta para a questão da comunicação. O quanto a gente precisa, se algo, né, não tá sendo satisfatório dentro da relação, a gente precisa comunicar para o outro. Um dos pontos que eu me lembro é que eu criei justificativas. Olha que terror que eu fiz com a Patrícia. Então, sem conversar com a outra pessoa, eu criei várias justificativas. É porque eu trabalho demais. É porque eu engordei. Porque de repente eu não faço programas nos finais de semana de casal. Enfim, as justificativas, elas são um passo para o ressentimento, bem importante. Então, você começa a... E eu tenho eu acho que pela profissão aí é muito ruim, né? Eu, por ser psicólogo, sempre você vai escutar o outro com aquela escuta de não julgamento. Qualificada demais. Qualificada demais. Não é pra qualificar. Que raiva, que raiva. Nesse momento não dá pra ser tão qualificada. Esse final de semana que passou, eu encontrei uma amiga minha, ela falou, mas caramba, a sua escuta, você já vem com tudo pronto, Patrícia. Você nem sabe se outra pessoa tá pensando nisso, você já fez um... Falei, gente, talvez isso é um problema da gente como psicóloga. Poxa, aqui tá a ausência de julgamento. A infância do fulano foi assim, tem isso, tem aquilo. E aí as justificativas acabam sendo lesivas quando você não entende que o problema não é seu nesse ponto. Exato. Eu acho que todo mundo, né, a gente não está aqui para julgar certo, errado. Eu gostei do que você colocou, Raíssa. Todo mundo já passou por uma experiência de traição e todo mundo já foi um traidor na vida. Igualamos.
De alguma maneira. De alguma maneira. Outra. Uhum. Qual é o ponto aqui? Uhum. A partir do momento que eu tive essa experiência onde eu era o protagonista da traição, qual foi minha atitude depois? Bom, Uhum. eu aprendi. Na adolescência, traí um namorado, acabou. Não quero essa experiência nem para mim, nem para o outro. Uhum. Uhum. Repertório bem ampliado de resolução de problema. Uhum. A partir do momento que isso se torna recorrente, você não consegue. Opa, Sim. né? Porque daí a gente já vê que é um comportamento repetitivo, né? Sim. Porque existe, e aí até um dos fatores que contribuem para uma reconciliação ou para um término, para essa decisão, é realmente o contexto que a traição aconteceu, como foi o comportamento da pessoa após a traição e se aquilo é recorrente ou não. Ou seja, foi um contexto, diga assim, aconteceu, não foi algo premeditado, não foi algo escolhido, não foi algo buscado, né? Simplesmente, sei lá, tá passando por um problema no trabalho e aí você se envolveu com uma pessoa afetivamente, né? Esse é um cenário. Outro cenário é você entrou no Tinder e você buscou alguém. É uma busca ativa, é uma busca intencional. São É cenários uma decisão pensada. muito diferentes. Né? Muito diferentes. E isso, enfim, faz a gente, de repente, passar por esse processo de decisão pensando nesse contexto.